Paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Discípulos, segunda-feira, dia 1º de novembro, véspera de feriado. Aqui tá quente em José Bonifácio, hoje de manhã as nuvens foram embora e ficou apenas o sol e o calor. Que Deus abençoe muito a sua vida, sempre um prazer poder ter você aqui conosco para estudar e meditar na palavra do nosso Deus. Sempre isso é importante. Você chegando, você vai colocando aí o seu bom dia, ou melhor, a sua boa noite. 8 horas, quase 8 horas já. Faltam 4 minutos para entrarmos. Vamos ouvindo uma linda canção, um lindo instrumental aqui, enquanto eu vou compartilhando nas nossas redes sociais para chamar o povo para este maravilhoso estudo. Continuamos com o nosso tema, que é adoração reformada. Exatamente, adoração reformada. Hoje é a última aula desse tema, ok? Vamos entrando, vamos conversando, que é sempre bom ter você aqui conosco. Eu vou compartilhar nossos canais aqui do WhatsApp, nossos grupos do WhatsApp. Se você daqui de José Bonifácio não é de nenhuma igreja e quer conhecer a Igreja Presbiteriana Independente aqui, Igreja Presbiteriana Independente Betânia, aqui de José Bonifácio, deixe o seu nome, deixe o seu contato, a gente coloca você no grupo da igreja para que você receba todas as informações da nossa igreja, ok? Os nossos dias de culto, tá tudo lá, aqui na nossa página, e também a gente vai sempre lembrando você, ok? Não sei se dá para me ouvir, por causa da música, mas vamos lá. Bem, compartilhado. Se alguém chegou, alguém deu boa noite para mim? Ainda não. Se você disser boa noite, eu sei quem está conosco. Se você não disser, eu não sei. Daqui 2 minutos, começamos o nosso estudo bíblico, a adoração reformada. Tema importante. E o tema de hoje também é muito, muito importante para os nossos corações, para entendermos o que significa, né, o culto, a adoração no âmbito da reforma protestante. Daqui a pouco vamos entrar aqui no Instagram também. Sair aqui. Mais um minuto, fale para mim como você está. Como está esse dia para você, essa segunda-feira, né? Quem trabalhou, amanhã ninguém trabalha, né? Mas é muito bom. Tivemos domingo, um maravilhoso culto da Reforma Protestante, foi delicioso ontem, né? Presença assídua das pessoas, tanto aqui no templo como no nosso Facebook. Nós não transmitimos ele pelo YouTube, mas logo ele vai para o YouTube. Você que só consegue assistir pelo YouTube vai poder assistir também o nosso culto de ontem. Amém? 8 horas, vamos entrar aqui no nosso Instagram. Dá um pause aqui. Muito bem, vamos lá.
Boa noite, queridos, sejam todos bem-vindos, você, meus amigos do Instagram, mais um Papo de Discípulo, última aula do nosso tema, a adoração reformada. Sempre um prazer ter você aqui conosco, certo? Sempre um prazer poder compartilhar da palavra de Deus e dos ensinos das Escrituras com você. Você conhece alguém que gosta da palavra, gosta de estudar a Bíblia, de aprender? Você tem um irmão da igreja, um parente que é cristão também, e que tem sede por conhecer mais sobre as Escrituras, sobre as doutrinas cristãs, né? Tem dúvidas sobre algum tipo de assunto? Faça o seguinte, compartilhe esta live, compartilhe esse momento com esse teu amigo, com esse teu parente, com esse teu vizinho, esse que quer conhecer mais, quer entender um pouco melhor a palavra de Deus, entender mais o que é ser uma igreja, o que é ser um discípulo, né? As pessoas querem saber o que é ser discípulo, como assim ser discípulo de Jesus, né? Compartilhe as nossas lives, compartilhe a live de hoje, fale para ele, essa é a aula 5, vai lá no Instagram do pastor, pesquisa lá que estão todas as aulas, ou no Facebook da igreja, na página do Facebook da igreja, na minha página pessoal do pastor Edu Nogueira também está essa live aí, não tem como fugir dela. Graça e paz, Roseli, Jonas, Deus abençoe vocês grandemente, amém? Faça isso, eu sei que vai ser uma grande bênção. Vamos lá, vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje o tema é a adoração do serviço. Você vai entender isso tranquilamente, a adoração do serviço. Fale para mim como é que está o áudio, como é que está a imagem. Isso é fundamental para melhorarmos, né, as nossas transmissões. Vamos orar? Bondoso Deus, nós nos colocamos neste momento na Tua presença, ó Pai, e rogamos a Ti a iluminação e a direção do Teu Espírito Santo para este estudo. Clareie o nosso coração, o nosso entendimento, Pai, para que possamos, de fato, levar, ó Pai, esta verdade sobre o significado da prática da adoração, o que significa o culto, o que significa estar reunido aqui toda semana, Pai. Queremos entender isso de forma especial. Obrigado já por todas as aulas que tivemos, agora faz-nos, ó Pai, compreender ainda mais tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Você que vai assistir mais, né, outro dia, compartilhe. Eu quero hoje frisar isso. Compartilhe esta live com os teus irmãos, com os seus amigos, com quem gosta de aprender mais da palavra de Deus. Ok? Vamos lá então? Vamos lá, a adoração do serviço. Bom, para finalizarmos então o nosso tema, precisamos trazer para a conversa um termo que faz parte do conceito da adoração, especialmente na tradição reformada. A tradição reformada, no que diz respeito ao culto, se utiliza desta palavra, a palavra liturgia. É uma palavra para nós muito comum, para outras igrejas, outros movimentos, pouco se usa esta palavra, ainda que ela seja uma palavra bíblica. A palavra liturgia, ela é uma palavra grega e ela está inserida na palavra de Deus, nós vamos ver isso, certo? Porém, ao longo do tempo, ela perdeu e vem perdendo o seu significado e a sua relevância. Muito se fala de um culto mais moderno, e aí não se utiliza então esta pequena palavra, que não faz alusão a cultos antigos ou a algo antiquado. Pelo contrário, ela traz em si um significado extremamente relevante para a igreja. Esta palavra é composta por duas pequenas palavras, é a composição de duas pequenas palavras, laos, que significa povo, e ergon, que significa trabalho.
Basicamente, então, quando falamos de liturgia, estamos falando de uma ação de trabalho em favor do povo, ou como seria simples traduzir, servir ou serviço. Na Bíblia, para distinguir a palavra da palavra diaconia, se usa muitas vezes a palavra ministro ou ministério para se referir à liturgia, ou seja, aquele que está a serviço de alguém, está a serviço do outro. Acontece que o seu significado ficou como a simples ordem de como as coisas deveriam funcionar, como a ideia do político, né? A maneira que o político tem que se portar em função do seu cargo. Você já deve ter ouvido essa expressão, a liturgia do cargo, como se comportar, como se portar ali. Ou, no nosso caso, liturgia acabou se tornando ou se designando apenas, fazendo referência apenas para a ordem do culto, como as coisas acontecem. Mas é um erro, tendo em vista a importância que esta palavra teve para a igreja em seus primórdios, e nós vamos entender isso muito bem. Vamos para Hebreus. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 8, verso 1 e o verso 2. Aqui a palavra ela aparece. Vamos lá. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assenta à direita do trono da majestade nos céus. Veja bem isso, um sumo sacerdote que se assenta à direita do trono da majestade, do trono de Deus. Mas não passivamente. Esse sumo sacerdote, ele é como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. A palavra ministro aqui é a palavra liturgia, e ela aponta para o serviço do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus diante de Deus. E agora vamos entender ela no contexto da adoração. Vamos lá. A celebração, o culto, então, é um serviço, preste bem atenção nisso. Vamos nos aprofundar na palavra, vamos nos aprofundar no significado do culto, então. A celebração, então, o culto é um serviço no qual somos conduzidos por Cristo à presença de Deus. Deu para entender o valor, o significado da palavra liturgia? O serviço no qual somos conduzidos por Cristo até a presença de Deus, porque Ele é o sumo sacerdote. Isso nos faz refletir que quando estamos falando, então, das partes que compõem a adoração, estamos fazendo referência a um movimento organizado e devidamente pensado para se achegar ao Santo dos Santos. Perceba que não é apenas a ordem escrita do culto. A liturgia não é algo aleatório ou que parte do gosto do pastor. Esse gosta de fazer o culto assim, o outro gosta de fazer o culto assado, né? A liturgia do culto, ou no culto, ela é resultado de oração, de direção de Cristo, por meio do Espírito Santo, para um encontro, grife esta palavra, ou pense nela, um encontro aceitável com Deus. A liturgia, então, é um serviço de todos e para todos. É um serviço que facilita a todos terem um momento especial na presença de Deus. Quando eu preparava esse estudo e agora conversando com você, me vem à mente de uma forma muito clara
um grupo de pessoas num grande corredor, na frente Cristo Jesus, o sumo sacerdote, e ele nos conduzindo até um lugar gigantesco, um palácio gigantesco, uma sala gigantesca, e lá na frente há um trono, e o Senhor está sentado neste trono, e o Senhor nos aceita nesse lugar, por causa do seu Filho, Jesus, que é o sumo sacerdote, e por meio dele, por meio da ação do Espírito Santo, nós nos apresentamos diante dele para um momento especial, para uma audiência com o Deus Criador e Todo-Poderoso. A liturgia, enquanto serviço, é construída levando-se em conta, aqui é um ponto que eu quero ficar com você um tempo. A liturgia, enquanto serviço, é construída, então, ela precisa ser construída, levando em conta a cultura, o contexto e principalmente a vontade de Deus para aquela comunidade, para aquela cidade. Nesta audiência deste grupo diante de Deus, ela precisa estar de acordo com a vontade de Deus, porque ela tem que ter uma linguagem, nós vamos falar mais de linguagem aqui, que comunique, que mova as pessoas daquele lugar à presença de Deus. Quando eu falo de cultura, eu não estou falando de princípios éticos e morais, eu estou falando do jeito de ser das pessoas. Eu estou falando da musicalidade que as pessoas gostam, que as pessoas aceitam. Quando eu falo de cultura, eu estou falando das gírias, da linguagem verbal que as pessoas têm naquela região, naquela cidade, naquele lugar. Um exemplo muito simples são as igrejas, algumas igrejas da região do Nordeste, onde se pega toda a musicalidade da igreja, mas se coloca um ritmo, uma instrumentalização ali, se assim eu puder dizer, que corresponda àquilo que eles estão acostumados a ouvir. Pastor, isso não é pecado de maneira alguma. Se nós estamos numa igreja ou numa cidade em que as pessoas são mais, ou falando da música, porque eu acho que a música é um dos exemplos mais fáceis de se entender, né? Mas se você pegar a música numa cidade, por exemplo, que se ouve mais música sertaneja, e você colocar aqui um rock and roll dentro da igreja, eu gosto de rock, mas de repente isso não vai comunicar, a linguagem não está de acordo com a cultura. Amém? Está dando para me entender? Eu estava conversando hoje com o Ariel aqui da igreja, que foi cortar meu cabelo. Estamos falando sobre a igreja, sobre o culto e tudo mais. E eu estava falando para ele, falei, irmão, nós temos que pensar que nós estamos na era do TikTok. Reels é 30 segundos. Como que eu quero fazer um culto de 2 horas, 3 horas? Não comunica mais. As pessoas estão com a sua atenção em pequenos vídeos. Irmãos, vamos ser realistas, né? Eu gostaria que nós aprendêssemos aqui na igreja, quem sabe, né? Essas meninas que cuidam aí da nossa mídia de forma tão competente e maravilhosa, né? A nossa mídia está linda demais, mas de repente a gente poderia pensar em fazer recortes da mensagem, recortes do estudo, fazer pequenos vídeos,
Por quê, pastor? Porque é o que as pessoas estão consumindo. Eu vi, hoje, onde está isso, pastor? Está lá no YouTube, está nos podcasts. É muito interessante que você pega lá, o cara, ele tem o podcast lá de 1h30, 2, 3, tem 4 horas de podcast. Só que ele faz uns 10, 20 recortes daquele podcast. E o jovem, ele assiste todos os recortes. E você fala, por que ele não para no podcast inteiro e assiste? Porque ele não tem paciência, ele precisa mexer no celular dali 5 minutos, talvez 10 minutos. E aí ele muda para o outro, ele muda para o outro. A hora que ele vê, ele assistiu todo o podcast, mas picadinho. Esta é uma linguagem, uma forma de comunicar, que nós precisamos olhar e pensar como que nós podemos comunicar de forma semelhante. Isso é olhar para o contexto, é olhar para o que está acontecendo no nosso meio. Na nossa educação continuada desse ano, falamos sobre a igreja na pandemia, no pós-pandemia, nos conceitos de transmissão, nos conceitos de... Mas sabe o que é interessante? Que eu me lembro em 2018, o meu filho, ele falava, pai, vamos gravar a mensagem, vamos filmar ela, eu tenho a câmerazinha lá, e a gente põe no YouTube. Meu filho falava isso para mim. Eu falava, vamos fazer, e nunca fazia, agora precisou fazer, graças a Deus, que eu já tinha alguns equipamentos, eu já estava começando antes da pandemia a fazer o Papo de Discípulo. O Papo de Discípulo nasceu antes da pandemia, se eu não me engano eu já fazia ele em 2019, eu preciso, não, deixa eu pensar aqui, foi 2019, não, foi 2020, mas eu me lembro que foi antes da pandemia. Eu comecei a fazer transmissão porque alguns amigos me pediram, pastor, faz umas transmissões de uns estudos bíblicos, de teologia. Eu comecei a fazer algumas coisas, estava um pouquinho afinado com a situação, mas nós precisamos comunicar. Eu sei que o Papo de Discípulo aqui, ele é voltado para a igreja, e a igreja assiste, né? Se não agora, assiste depois. Tem alguns irmãos que falam, pastor, eu não assisto agora, eu assisto depois, né? É bênção de Deus, sempre bom isso. Mas e aí? A igreja está fazendo a linguagem? Eu gosto dessa parte do estudo, né? A igreja precisa entender, dentro desse serviço, dentro da liturgia, dentro desse serviço, a vontade de Deus para a comunidade e para a cidade aonde a igreja está inserida, ou o bairro, dependendo da cidade, é muito grande. Cada bairro, cada região tem um contexto, uma realidade, né? A igreja, o culto precisa olhar e entender a vontade de Deus para essa cidade, para essa comunidade. Agora perceba, vamos lá, vamos apertar aqui. O perigo de uma liturgia, de um serviço ineficaz, grave isso que eu estou dizendo para você, está na permanência por parte da igreja nas estruturas do passado que destoam da linguagem da geração vigente. Você já ouviu essa palavra? E eu ouso dizer que isso é pecado, tradicionalismo. Por quê, irmãos? Porque quando ficamos com o nosso coração preso em estruturas do passado, e essas estruturas, lembra que eu estou falando de estruturas, não estou falando da mensagem do evangelho, do conteúdo da palavra de Deus, daquilo que falamos semana passada, não, estou falando de estruturas. Quando nos prendemos a estruturas do passado, que não mais comunicam com esta geração vigente, por gosto pessoal, por amor nosso, por nostalgia, né? Tem uma palavra, né? Por saudosismo, nós caímos no tradicionalismo, caímos no pecado. Irmãos, eu fui pastor de uma igreja que tocava muitos hinos. Eu gosto também dos hinos, mas eu vi, tinha um grupo de jovens que começou a ir na igreja, eles pararam de ir na igreja. Por quê? Porque se tocava muito hino. Muito hino, muito hino. Eles riam muitas vezes porque eles não sabiam o significado das palavras dos hinos. E eu sou um cara que posso falar,
porque eu não sou da época dos hinos mesmo, quando na minha juventude, Jesus tocava muitos hinos, tocava só música, corinho, mas hoje os corinhos que eu gosto são os antigos, que os jovens não conhecem, e eu gosto disso. Tem música que eu toco que a Roseli não lembra, né, Roseli? A Roseli falou, isso não é da minha época, é da minha. Mas aí eu me lembro que eu deparei com um irmão muito querido, ovelha, amigo, discípulo, Tiago, cara maravilhoso, tecladista de primeira. Ele dizia, Eduardo, não adianta, você tem que tocar o que as pessoas estão ouvindo. E ele me ensinou algo muito interessante, que nós precisamos tocar na igreja. Cadê o ministério de louvor aí? A gente fala muito da música, porque a música ela é muito chamativa. Vou falar de outros aspectos aqui interessantes. Mas ele me ensinou, a igreja, ela comunica quando as músicas, por exemplo, elas pertencem à playlist do Spotify das pessoas que entram aqui dentro. É lógico, a gente tem que tomar cuidado, tem que olhar para a teologia da música, não vamos ficar tocando de qualquer coisa, vamos olhar o texto, vamos olhar a teologia, se ali está compatível com o evangelho de fato de Jesus, se não tem heresia ali dentro. Porém, precisamos fazer isso, trazer que as pessoas se identifiquem com a igreja. Quando agimos com tradicionalismo, ignoramos o Deus que comunica com todas as gerações, em todas as épocas, numa linguagem que seja compreensível a todos. Ah, mas pastor, bom mesmo era aquela época que tocava os hinos. Mas aquela época passou. A musicalidade dos hinos é a mesma musicalidade dos discos das músicas seculares daquela época. E a musicalidade de hoje? Cadê as músicas evangélicas com a mesma musicalidade de hoje? Cadê a nossa transmissão, a nossa comunicação com a mesma linguagem da internet de hoje? Eu fui pastor de igreja que as pessoas queriam que a liturgia tivesse escrita, a ordem do culto escrita no papel. Eu perguntava, para quê? Não, porque a gente sempre fez assim, pastor. Mas para que serve isso? Serve para nada. Gastar papel, imprimir papelzinho. A gente tem vídeo, a gente usa toda semana nós temos a devocional do conselho. É vídeo, é imagem, as pessoas veem. Isso é hoje. Antigamente se lia jornal, então você fazia um jornalzinho na igreja chamado boletim, fazia sentido, as pessoas sentavam e liam. Irmãos, entrega um papel desse tamanhozinho aí, uma folha A4 virada pela metade com um texto, e fala para a pessoa, lê isso aqui, você acha que ela vai ler? Compartilhe um vídeo de 2 minutos com ela agora. Ela vai gastar 2 minutos para ler o texto, mas ela não vai ler. Passa o vídeo para ela, 2 minutos, ela vai ouvir. Deu para entender a ideia do que é a igreja? Comunicar. É isso. Eu contei ontem a história que alguns dizem da música Castelo Forte. E engana-se você achar que é só ela. Muitos hinos do nosso compêndio de hinário foram músicas seculares com letras evangélicas, bíblicas, teológicas. Castelo Forte nada mais era do que uma música que se tocava nas tabernas, nos lugares públicos, uma música secular daquela época, 1517. Que as pessoas conheciam muito bem, e que Lutero mudou a letra, e fez uma letra evangélica. As pessoas ouviam a música, falaram, essa música eu conheço, mas a letra está diferente, deixa eu prestar atenção nessa letra. E eram chamados à atenção, à mensagem de Deus, a mensagem da palavra do Senhor. O que acontece é que muitos confundem.
o zelo pela tradição e o zelo pela palavra de Deus com o pecado do tradicionalismo. A tradição tem a ver com aquilo que vimos falando ao longo dos dias, né? A centralidade de Cristo no culto, a mensagem como ápice, o momento mais importante da celebração, da adoração, a espiritualidade dentro da adoração, né? O retorno a esse movimento em direção a Deus, isso tudo permanece, né? Vamos manter a palavra, a ética, a moral, continuarmos falando da salvação, dos valores do reino, tudo isso é fundamental. Não o tradicionalismo. Entenda, irmãos, e perceba, isso é fato. Igrejas hoje estão morrendo, ou pior, igrejas hoje estão apelando para modelos heréticos de ser igreja, por não terem a disposição. Olha o que eu vou dizer, grave isso no seu coração. Igrejas estão morrendo, igrejas estão indo para caminhos heréticos, porque não tem disposição de, primeiro, olhar para fora dela, olhar para a cidade, olhar para o contexto que ela está vivendo, para o momento de hoje que ela está vivendo. Não tem a paciência e o trabalho de refletir sobre as transformações sociais de nosso tempo. Pior, igrejas estão morrendo porque não param para orar, buscando em Cristo as estratégias litúrgicas que o Senhor quer que sejam usadas hoje, 2021. Eu lembro de um pastor que não admitia Bíblia no celular. Ele achava um absurdo. Irmão do céu, você não tem uma Bíblia no teu celular? Coloque hoje. Eu gosto do aplicativo YouVersion. Eu não sei falar se é assim que fala ele, mas eu acho que é assim. YouVersion, entra lá no Play Store e digita lá You, em inglês, né? Y-O-U, quase, hein? YouVersion, né? Eu não sei como é que fala. E digita lá, coloca o aplicativo. Eu gosto dele, ele é excelente esse aplicativo. Para mim ele é bom, ele é muito legal. Ele tem guias de estudo, guias de leitura temáticos. Ele dá um tema e os textos sobre aquele tema para você fazer uma leitura. Isso para o jovem é muito legal. Muito legal, muito importante, é mais dinâmico. Vai lá, coloque. Alguém disse assim, pastor, antigamente dizia-se, até aqui no computador da igreja, desligue o seu celular ou coloque no silencioso. Não desligue o seu celular. A hora que o culto começar, naquele comecinho do culto ali, rapidinho vai lá e compartilha a live com os teus amigos, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Chama as pessoas para assistir. Olha, é muito legal. Vou dar uma estratégia para você que gosta de trazer pessoas para a igreja. Então vou te dar essa estratégia. Você convidou para o culto, aí a pessoa não veio, né? A pessoa não veio, você fica chateado, pô, ela não veio. Não fique chateado. Sabe o que você faz? Vai lá, manda um zap para ela. Oi, tudo bem? Ah, pastor, no meio do culto posso fazer isso? Pode, irmão. Antes da mensagem você pode fazer essas coisinhas, tá? Só não faz isso na hora da mensagem. Mas antes da mensagem, manda dizer, oi, tudo bem? Acho que não deu para você vir. Tô te mandando o link do culto para você assistir aí na sua casa. É a linguagem de hoje. É assim que a gente faz, né? É assim que a gente tem que fazer, irmãos. Deu para entender? Muito legal isso, né? O problema é que as pessoas não estão orando. Não estão perguntando, Deus, qual é a maneira que o Senhor quer que estruturemos a igreja, o culto, a celebração, para que ela comunique a esta cidade, às nossas vidas. 1 Crônicas, no capítulo 12, no verso 32,
O autor fala dos filhos de Issacar. E aqui mérito para o meu pastor amado e maravilhoso, que me ensinou muito, especialmente sobre discipulado e igreja. O cara fantástico, Josué Martins, lá de Santo André, da Missão Avante. Ele é maravilhoso, esse cara, né? E ele citava esse texto, e eu vou te falar que o que eu estou falando para você aqui, eu aprendi com ele, olha, no começo do meu ministério. Eu acompanho o Josué há muitos anos, e ele falava isso, há quase 20 anos, há 15 anos atrás, ele já falava sobre os filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel deveria fazer. Davi estava preparando o seu exército, pessoas para batalhar contra as outras nações, e nesse meio de soldados, no meio desses guerreiros, existiam os filhos de Issacar. Eles sabiam discernir o tempo, eles sabiam o que Israel tinha que fazer naquele momento, mais ou menos assim. Vamos pensar que um país, sei lá, o Uruguai nos chame para uma guerra, eles querem tomar o Rio Grande do Sul para eles, e eles declaram guerra contra o Brasil, certo? E aí o nosso exército, então, ele faz da seguinte forma: o que nós temos de mais moderno em termos de armas para guerrearmos contra o Uruguai? E lá o general mais top lá do exército diz: olha, nós temos os melhores arcos e as melhores flechas. Uou, o povo vibra: nós temos os melhores arcos e as melhores flechas. Muito bem, aí vamos lá, prepara o seu arco, prepara a sua flecha. Só que lá no Uruguai, eles estão alinhados às tecnologias de guerra do mundo. Está acontecendo. E eles já não usam mais arco e flechas, eles usam umas armas de raio laser que simplesmente destrói em poucos segundos o exército inimigo. E aí? Quem ganha? Quem ganha? É mais ou menos isso, irmãos. As pessoas questionam: por que os jovens gostam de ir para balada? Por que o jovem gosta de ir, não sei, para fazer isso, fazer aquilo? Por que as pessoas gostam de ficar assistindo um filme, assistindo uma série no Netflix? Porque esse povo todo do mundo entende a linguagem que as pessoas entendem, e eles conseguem se comunicar com as pessoas, certo? Eles estão guerreando com o que há de mais moderno em termos de comunicação. E nós vamos ficar na nossa estrutura antiquada de arco e flecha, querendo alcançar esse mundo? Isso é pecado, irmãos. Deixa eu dizer, isso é pecado. Temos que olhar para o exemplo de Davi e discernir o tempo de hoje que estamos vivendo, para que a nossa liturgia, o nosso serviço de levar as pessoas, por meio de Cristo Jesus, à presença de Deus para adoração, seja eficaz e eficiente. Amém? Você está me entendendo? Deu para entender isso? Fala, Mateus, tudo bem? Bom, vamos olhar para outro texto agora. Vamos para Romanos 15:16. Paulo diz assim: para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Perceberam? A palavra ministro aqui também é a palavra liturgia. Repare bem nas palavras de Paulo, né? O seu serviço, o serviço de Paulo era conduzir por meio do anúncio do evangelho os gentios que eram ignorantes do que diz respeito à adoração a Deus,
Paulo não está falando de judeus que sabiam mais ou menos o que era adorar a Deus, mas gentios que não sabiam nada, tinham outras religiões, outra forma. Paulo então se considerava que ele tinha um serviço com relação a essas pessoas, que era conduzir por meio do anúncio do evangelho esses gentios a oferecerem um culto ou uma oferta aceitável e santificado, ou seja, consagrado pelo Espírito Santo. Ou seja, nesse sentido, o culto para Paulo, a sua liturgia é um serviço de apresentar o caminho da adoração aos perdidos. Agora vamos abrir aqui vamos esticar o chicote. Podemos dizer então que o culto é também para os de fora. Paulo vai a Atenas. Paulo, quando vai evangelizar, e essa explicação é clássica, quando falamos de linguagem, né? De liturgia, de serviço. Paulo, quando vai pregar o evangelho em Atenas, ele vai para um lugar onde tem um monte de deuses, e tem um lugar lá, um altar ao Deus desconhecido. Paulo chega lá e fala: vocês querem saber quem é esse Deus desconhecido? Esse Deus desconhecido é Jesus. Eles queriam adorar todos os deuses possíveis, e eles colocaram lá o Deus desconhecido, porque vai ter um que a gente não sabe quem é, vamos adorar também. E aí Paulo começa a falar, usar aquele recurso deles, que eles entendiam, para dizer: este é o Deus verdadeiro, o único que deve ser adorado. E Paulo então proclama o evangelho em Atenas. Vamos lá? A liturgia, então, o serviço no culto, não tem por finalidade agradar crentes, né? Ai, pastor, mas tem que tocar o hino que a gente gosta. Ah, pastor, mas faz lá a liturgia. A gente gosta de ficar acompanhando as coisas do culto, faz o papelzinho lá. O pastor não faz. O pastor gasta o tempo que eu gastaria fazendo boletim, eu gasto estudando a Bíblia. Agora, se você quiser que eu estude menos a Bíblia para fazendo boletim, a gente pode até pensar em conversar. Eu não vou fazer não, mas eu converso com você. Não é para agradar os crentes. E também não é, e aqui é muito interessante, para entreter os visitantes. Vamos lá, vamos alinhar as coisas aqui. A liturgia não tem por finalidade demonstrar quão moderna é a igreja, ou quanto ela é confortável. A liturgia é um serviço de todos, onde todos, guiados pelo Espírito Santo, são levados à adoração aceitável por Deus, sejam os discípulos, sejam os perdidos. Pastor, por que então, Eduardo? Porque a linguagem é importante, porque a estrutura precisa comunicar para levar as pessoas a adorar a Deus, e não para agradá-las ou para entretê-las. Ai, que culto legal, que música divertida. Nossa, aquela mensagem dele é bonita, né? Olha, o pastor fez umas micagens lá. Tinha um pastor lá que gostava de fazer encenação no púlpito, sabe? E olha que interessante, né? Ele chamou atenção para a estrutura, mas não conduziu. Espero que você esteja me entendendo. Ele não conduz a pessoa à adoração, à presença de Deus. Fica claro então que cada parte do culto, louvores, leituras, momentos de oração e principalmente a proclamação da palavra de Deus, precisa estar, e aqui é o ponto, em completa sintonia à vontade do coração de Deus para aquele encontro. Não precisa estar conectada à moda da época, a moda do momento. Ai, a moda, qual que é a moda? A moda é isso, vamos fazer então porque está dando certo. Isso está errado. Vamos orar, Deus, qual é o caminho da liturgia, do serviço? Como que vamos fazer para que essas pessoas, nesta noite, nesse dia, cheguem à tua presença, à tua adoração? As músicas que vamos tocar,
as orações, as leituras que vamos fazer, né? De repente uma peça de teatro vamos fazer, vai comunicar, vai acrescentar o quê? É da vontade de Deus. Aquele que prepara um culto, né? Geralmente sou eu, mas, por exemplo, dia 14 eu não vou estar aqui. Quem vai preparar o culto é um presbítero. Quem vai pregar é um pastor de fora, lá de Rio Preto. Lá de Rio Preto, não. Votuporanga, se não me engano. Alguém vai preparar esse culto. Aquele que prepara precisa fazer isso com seriedade e devoção. Nós que participamos, a mesa diaconal, os diáconos que estão ali na frente, o grupo de louvor aqui, professora de escola dominical, do departamento infantil, que vai preparar a sua aula, o culto infantil para as crianças, tudo isso precisa estar bem alinhado com a vontade de Deus para aquele encontro. Precisa ser feito então com seriedade e devoção, com temor e tremor diante de Deus. O coração daquele que prepara um culto, prepara a adoração, precisa estar conectado também à sua comunidade e à sua cidade. Precisa ter discernimento sobre o momento histórico em que vive. Preste atenção, eu não faço o culto, eu não preparo um tempo de adoração comunitária, segundo aquilo que eu gosto, segundo aquilo que me agrada. Não. Eu tenho que estar alinhado com a cidade. Por isso que o conselho é tão importante. Perdão, irmãos, o CG aqui. O conselho é tão importante, a igreja é importante em transmitir para o pastor que está chegando, né? No meu caso, cheguei esse ano. Qual o perfil da cidade? Qual o perfil das famílias, né? O horário do culto, se vai ter escola dominical, né? De repente você vai para uma cidade que as pessoas trabalham demais, só tem o domingo para dormir até tarde, aí a gente pega e põe escola dominical 9 horas da manhã, aí ninguém vem, porque ninguém vem na igreja, mas claro que todo mundo está dormindo. Mas se você fizer a escola bíblica dominical online numa segunda-feira à noite, né? Ninguém sai segunda noite, a pessoa chega do trabalho, toma seu banho e tal, e aí ela vai assistir 1 hora, 40 minutos, 1 hora de um estudo bíblico, vai ser mais proveitoso, ela vai participar mais. Vamos fazer. Deu para entender? Precisamos estar alinhados e discernir sobre o momento histórico que estamos vivendo. Pós-pandemia, né? Tecnologia, internet, TikTok, né? Temos que entender essas questões, trazer para a nossa estrutura, para o nosso serviço. Amém? Muito bom, vamos lá, estamos terminando. Rapaz, eu achei que ia ser mais rápido hoje. Vamos lá. O termo liturgia, enquanto serviço, difere da expressão diaconia, que também é serviço, por ser um trabalho de levar pessoas a adorarem a Deus da maneira correta, segundo as Escrituras, e que agrade a Deus. Paulo, lá em Filipenses 2,17, usa a expressão serviço, liturgia, da vossa fé, ou seja, o trabalho de levar as pessoas a adorar a Deus. É o trabalho que a sua fé, a fé do discípulo, produz. Por esta razão, o culto é comunitário e público. O momento onde todos estão indo em direção a Deus, e grave isso, ninguém fica ou pode ficar para trás. Como naquela história do paralítico. Ele só chegou até Jesus porque ele teve 4 amigos que o levaram até Jesus. Nos ajuntamentos, precisamos agir da mesma forma e levar os debilitados espirituais à presença de Deus e não excluí-los, como às vezes a gente ouve aí de algumas religiões. A pessoa
entrou por um caminho errado, cometeu alguma coisa que não foi legal, e a igreja, em vez de trazê-lo, peraí, vamos voltar aqui para a presença de Deus, exclui do culto, exclui da igreja. Por esse motivo, a adoração, ou adoração, ela jamais será individualista, mas é um compartilhar de vida. Nada pode estar entre os irmãos na adoração. Não cabe na adoração espírito de divisão ou facção. Desculpe repetir isso, mas isso é importante gravarmos. Não cabe na adoração mágoas ou ressentimentos e principalmente a indiferença. O culto foi bom para mim, o culto foi uma bênção para mim, eu fui abençoado, e você olhou para o lado e conversou com as pessoas, elas conseguiram adorar a Deus, elas conseguiram se conectar com Deus, elas conseguiram ter um momento, um encontro especial com Deus, elas entenderam a palavra. Pastor, eu entendi, as pessoas não entenderam, o problema é delas, isso está errado. Não, eu estou feliz, pois eu percebi que o meu irmão teve uma experiência maravilhosa com Deus juntamente comigo, e isso me alegra o coração, isso alegra o coração. Deu para entender? Importante esse tópico, irmãos, esse ponto é importante também, precisamos focar nele. Vamos seguir. O culto ou a adoração, por meio de sua liturgia, é um convite aos discípulos para um encontro, a caminho da presença do Senhor. É o prosseguir na direção da sala do trono para expressar todo o amor e gratidão ao seu Criador. É tempo também, momento de se aquietar para ouvir a voz do Senhor por meio da palavra. Agora, a liturgia, enquanto serviço, é serviço ao próximo também. A liturgia também é um convite a fortalecer os laços que unem os discípulos como irmãos. A presença de Deus, a sala do trono ali, é lugar de reconciliação, é lugar de restauração da coinonia, porque ali não cabe divisão. E na liturgia, na presença de Deus, encontramos a fonte do amor, do perdão, da graça, e ali recarregamos nossas baterias, nos enchemos deste amor a Deus e do amor ao próximo. Um amor que nos move em direção a Deus e nos move em direção aos irmãos e nos move em direção ao mundo perdido. Seguindo para o final do nosso papo de hoje, a liturgia é um serviço, e esses dois movimentos, eles existem no culto. Na liturgia tradicional, reformada, o último tópico da liturgia era o envio. A liturgia, então, é um serviço no qual Jesus nos conduz até o Pai. Posteriormente, nos conduz Ele, Jesus. Pense nesse desenho. Ele nos conduz até Jesus. Ele nos leva até lá, mas Ele não vai embora. A gente não volta para casa sozinho. Jesus, Ele não fica aqui no templo. Jesus, Ele vai com a gente. Então Jesus nos leva, é outro movimento da liturgia, do serviço. Por isso que eu falei que vai além da ordem do culto, né? Porque ela nos move de volta às nossas vidas, ao mundo caído, para proclamarmos o Evangelho, como Paulo fala lá atrás, que lemos, e assim trazer, quem sabe, no próximo encontro, um novo convertido para adorar a Deus. Olha que movimento maravilhoso, né? Nos leva à presença de Deus e nos traz agora de volta para as nossas casas, para a nossa vida, e ali nos capacita a proclamar o Evangelho e, quem sabe, trazer um novo convertido. Porque, e eu ouvi de um missionário uma vez isso, ele dizia: sabe por que eu sou missionário? Porque muitas nações não conhecem a Jesus, e por isso existem muitas pessoas que não adoram a Deus.
E Deus, Ele é digno de ser adorado por todos. E eu fiquei com isso na minha mente, gente. Foi a primeira conferência missionária que eu preparei em Avaí. Ele falou isso, eu nunca esqueci. E eu fiquei com isso no meu coração. Existem pessoas na nossa cidade, aqui em José Bonifácio, que não estão adorando a Deus. Como Deus merece ser adorado. Como Deus quer ser adorado. Porque não conhecem a Jesus. Cabe a mim e a você sermos esse instrumento, né, litúrgico. Cabe a nós sermos esses ministros nesse serviço de conduzir as pessoas à sala do trono para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para experimentar a Deus, ter uma experiência com Deus e com a sua palavra. Amém? Viu que a palavra liturgia é muito mais profunda? Você já tinha ouvido um estudo sobre liturgia dessa forma? Você já tinha lido isso em algum lugar? Coloque aí nos comentários. Coloque aí qual é a sua opinião sobre esse conceito de liturgia enquanto serviço. E coloque aí o que você acha que vai mudar a partir de domingo que vem aí no seu culto. Amém, queridos? Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da igreja, em nome do Senhor Jesus. Né? Terminamos aqui o nosso papo. Deixa eu ver um negócio aqui, se eu posso fazer um comentário aqui no... Eu não posso, acho que eu não posso. Então tá, nós vamos começar segunda-feira um novo tema. Eu vou tentar, eu tô na minha mente um tema, ainda não elaborei certinho o tema, tô só nos esqueletos, mas provavelmente vai ser um papo de discípulo voltado também para os de fora, para aqueles que estão para os perdidos, para aqueles que não conhecem o Evangelho. O culto de domingo, nosso tema de novembro, será Conectados. Estou compartilhando já aqui no grupo da igreja, nesse momento, estou compartilhando o post do nosso culto, dos cultos de domingo. Por enquanto, esse mês de novembro, nosso culto permanece às 19 horas, ok? Então já compartilhei aí no Betânia informações, estou compartilhando agora no Betânia, amigos de Betânia também, ok? E na Célula Lorde também estou compartilhando aqui, só ver se eu fiz certo, quase que eu não fiz certo. Esse é para você compartilhar com seus amigos, porque serão cultos com esse tema. É um tema que vai edificar muito você aqui da igreja, vai edificar a sua vida. Eu tenho certeza que você será fortalecido espiritualmente. Será uma mensagem também que eu acredito que tocará no coração daqueles que são perdidos. Com certeza aquele que chegar à igreja vai compreender essa mensagem e com certeza, eu creio, que muitos vão se converter. Então, pessoas que você já tem visitado, tem orado por elas, tem caminhado, tem talvez discipulado, tem cuidado delas, tem ido lá, visitado, lido a Bíblia, convide para esse culto, para esses cultos de novembro. Não é uma sequência, pode vir qualquer culto, né? Mas eu tenho certeza que vai ser uma de grande bênção na vida de todos, ok? Daqui a pouco já sai na página, no Instagram nosso e tudo mais. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe sua vida grandemente, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua família, né? Eu quero fazer uma oração especial. Nós não comemoramos o dia de finados, Deus é um Deus de vivos e não Deus de mortos, a palavra dele diz, mas nós entendemos que muitas pessoas nesse dia
tem seu coração apertado pela falta daqueles que partiram. É um dia que muitos, por conta da sua ignorância, de não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né, voltam-se para aqueles que partiram e sentem de novo o vazio no seu coração. Nós, cabe acolhermos essas pessoas, cabe a nós orarmos com elas e por elas, levarmos uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra do amor de Deus, né? Dizer que Deus é um Deus de vida, né? Deus é um Deus maravilhoso, né? E que Deus cura as feridas e as dores, Deus preenche o vazio, a falta, a ausência. Muito importante, queridos. Você que conhece alguém que amanhã vai estar talvez sofrendo em casa ou indo num cemitério, né? Eu quero te encorajar a mandar uma mensagem, não criticando se isso é certo ou errado, que não é momento disso. É momento de falar de Jesus, falar que Jesus salva, que Jesus acolhe, que Jesus ama, né? Que Jesus abraça, toma nos braços. Amém, queridos? Né? Vamos ter essa atitude, né? Eu não conheço muitas pessoas aqui ainda, mas você que é daqui conhece muito bem, né? Ou na sua cidade, faça isso. Eu tenho certeza que isso vai ser importante para essas pessoas, né? É uma oportunidade, é uma porta aberta para você entrar com o Evangelho, para você trazer para Cristo, né? Trazer para a adoração. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar essas vidas, essas famílias, ó Pai, que nesse dia em que muitos falam dos mortos, seus corações voltam a sofrer, ó Pai. Que o Senhor traga conforto e consola essas vidas. Que o Senhor, ó Pai eterno, use a tua igreja, os teus discípulos, os teus filhos, para abraçar, para sermos os braços de Jesus, a voz de Jesus, falando do teu amor, falando da vida, da salvação, da vida eterna, falando, Pai eterno, da tua bondade, da tua misericórdia, Pai. Que o Senhor preenche todo o vazio. Abençoa-nos, ó Pai, e usa-nos para a tua honra, tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vem com Deus.